Nesta videoaula, nós vamos fazer o dimensionamento de uma das lajes centrais da seção transversal desta ponte, vista na figura. Então nós temos aí que uma dessas lajes, vamos pegar a laje do meio aqui, ela tem 23 centímetros de espessura, né? Tem também um pavimento com 7 centímetros. Vamos considerar os pesos dos materiais aqui, né? Para determinar aí a carga permanente. Vamos também considerar aqui o recapeamento futuro, né? Então, para determinar o peso próprio da laje, vamos somar o peso da própria laje. Vamos obter aí uma carga superficial, uma carga distribuída por metro quadrado. Então, vamos pegar o peso específico do concreto, né? Do concreto armado, 25 kg por metro cúbico, e multiplicar pela espessura da laje. Fazendo essa operação aqui, nós obtemos uma carga por metro quadrado, ok? Fazendo a mesma coisa para o pavimento, né? Multiplicamos a espessura de 7 centímetros, ou 0,7 metros, pelo peso específico do concreto, considerando aqui o pavimento de concreto também. Vamos ter aí a carga por metro quadrado também da pavimentação. O recapeamento futuro já é uma carga por metro quadrado, né? 2 kN por metro quadrado. Somando todas as cargas, né? Da laje, do pavimento e do recapeamento, obtemos aí a carga total de 9,5 kN por metro quadrado. Essa é a carga que nós vamos considerar para fazer o cálculo dos momentos devido à carga permanente. A norma 6118 determina que a espessura mínima para lajes que suportem veículos com peso maior que 30 kN ou 3 toneladas seria de 12 centímetros. Só ressaltando aqui que existe aqui uma limitação para a espessura de lajes de pontes, no caso seria 12 centímetros. As dimensões da laje em questão tem na dimensão X a largura de 2,7 metros e na dimensão Y o comprimento de 10 metros. Como podemos perceber na figura, os apoios da laje central aqui são compartilhados com lajes vizinhas. Então nós vamos ter aqui a existência de momentos negativos. Então vamos considerar o apoio lateral aqui como sendo engastado. Como a laje, o comprimento da laje na direção Y é bem maior que a largura na direção X, vamos considerar que ela tem aí uma continuidade. Então, na escolha da tabela, vamos considerar os apoios laterais como sendo engastados, né? E os apoios longitudinais aqui na direção de Y como sendo contínuos, né? Apresentando continuidade. A relação entre a dimensão LY e LX é 10 dividido por 2,7 dá 3,7. Como é um número maior que 2, né? Vamos escolher uma tabela cuja relação seja igual ao infinito, né? A direção do tráfego também é na direção Y. Então a tabela que é associada a esse tipo de laje seria a tabela 27. Né? É a tabela escolhida aí para fazer a determinação dos momentos fletores devido à carga permanente e devido à carga acidental. Então, escolhida a tabela, que está apresentada já aqui no slide, né? A tabela 27, nós temos aqui do lado direito os 3 coeficientes que vão possibilitar o cálculo dos momentos MXM, MYM e MXZ. Então, só ilustrando como ocorrem os momentos nesta laje, você tem nas laterais apoios engastados, então obrigatoriamente aqui você vai ter que considerar aqui um momento negativo, que é o MXZ, né? Esse momento acontece na direção X. Temos também um momento no meio do vão, que é o MXM, né? Que é um momento positivo. E também temos um momento na direção Y, que é o MYM. Então cada um desses 3 momentos aqui é o que nós vamos calcular aqui usando a tabela. Começando pelo momento devido às cargas permanentes, nós temos aqui em cima, na parte superior da tabela, os 3 coeficientes. Para o MXM, K vai ser igual a 0,0417, para o MYM, K vai ser igual a 0,0069 e para o MXZ, K vai ser menos 0,0833. Vamos usar essa expressão aqui para calcular cada um desses momentos.
O K é um dos três coeficientes correspondente ao tipo de momento que estamos calculando. O G aqui é a carga permanente, que já calculamos há pouco. E o Lx é o vão na direção x, é o menor vão da laje, elevado ao quadrado. Fazendo as contas, para o momento fletor, devido à carga permanente no meio do vão, né? Mxm, multiplicando o K pelo coeficiente K pelo G e pelo vão Lx ao quadrado, vamos ter 2,89 kN por metro de largura de laje. Lá no dimensionamento a gente vai considerar a laje como sendo uma viga com 1 metro de largura. Então aqui a tabela de Rush, já considerando isso, ela determina o momento por metro de largura também. O momento mg, o momento devido à carga permanente, na direção y no meio do vão, fazendo aí as operações, vai resultar em 0,48 kN por metro de largura. E o momento devido à carga permanente no engaste, né, o mxz, fazendo as operações, vai dar menos 5,77 kN por metro de largura. Então são esses os momentos devido à carga permanente nas três direções consideradas: mxm, mxz, que são na direção x, e mym na direção y. Agora vamos para o cálculo dos momentos devido às cargas móveis, as cargas acidentais. Para isso nós consideramos as cargas usadas na determinação do trem tipo, que são as cargas por roda, né? As cargas de 75 kN por roda, que é a carga P maiúsculo. Vamos usar também a carga P, que é a carga de multidão, que é a multidão de veículos, né? Que seria de 5 kN por metro quadrado, que fica aqui ao redor do veículo. Também vamos usar a carga de pedestres, que é de 3 kN por metro quadrado. Então nessa tabela nós temos aí os valores para o trem tipo TB450, né, que tem 450 kN de peso total. A carga P1, que é a carga de veículos na frente ou atrás, ou até na lateral, né, uma carga de superfície, é de 5 kN por metro quadrado. A carga P' é a carga de pedestres, que consideramos aqui de 3 kN por metro quadrado. Como o veículo tem 450 kN e 6 rodas, né, a carga por roda seria 450 dividido por 6, que daria 75 kN em cada roda. Para o cálculo dos momentos devido à carga acidental, nós vamos ponderar essas cargas, a carga P maiúsculo, que é a carga por roda, a carga P minúsculo, que é a carga de multidão, e a carga P', que é a carga de pedestres, vão ser ponderadas pelos coeficientes K1, K2 e K3, retirados da tabela de Rush. A parte da tabela de onde nós retiramos esses coeficientes seria essa tabela logo abaixo aqui da tabela de onde a gente tirou os coeficientes dos momentos devido à carga permanente. Essa tabela é válida para veículos entre 30 e 60 toneladas. Como o nosso trem tipo é o TB450, que tem 45 toneladas, esse veículo se enquadra nessa tabela. Aqui nós vamos retirar o coeficiente K1, que vai multiplicar a carga por roda, a carga P maiúsculo. Os coeficientes K2 e K3, nós vamos retirar dessas duas colunas aqui, ó, onde temos aqui o MXM, né? A primeira coluna aqui seria para o K2 e a segunda aqui para o K3, né? Cada momento, MYM, MXZ, também vai ter os seus coeficientes K2 e K3 retirados dessas colunas correspondentes, né? Aqui o coeficiente K1 para o momento MYM vai ser retirado dessa parte da tabela, né? Para o momento no engaste, o coeficiente K1 vai ser retirado dessa outra parte da tabela. Todos os coeficientes retirados da tabela são interpolados pelos valores que estão constantes aqui. Então, como é que, por exemplo, determinamos o coeficiente K1? Temos aqui, para o momento MXM, né, nós temos que calcular dois parâmetros, o T sobre A e o LX sobre A. O T é a dimensão do bulbo de compressão na linha média da laje, da espessura da laje. Nesse slide mostra a dimensão T. A dimensão T é tomada na linha média da laje, considerando que a pressão exercida pela roda
ela tem um espraiamento de 45 graus no interior da laje e do pavimento, né? Então, na linha média da espessura da laje, nós medimos a largura desse espraiamento do bulbo de pressões da roda sobre o pavimento. Como é que nós calculamos isso? Pegamos a largura da roda, né? Que aqui é uma largura média, essa largura X aqui é uma largura média, não é a largura exata, porque a roda tem, a área de contato entre a roda e o pavimento tem duas dimensões. Para o trem tipo TB450, a largura é de 50 centímetros e o comprimento da área de contato entre a roda e o pavimento é de 20. Porque a área de contato entre a roda e o pavimento é de 20 centímetros, ou 0,2 metros, por 0,5 metros de largura, né? Nós temos aqui o comprimento de 0,2 e a largura de 0,5, dando uma área de 0,10 metros quadrados. Se nós extrairmos a raiz quadrada desta área, nós vamos ter o lado do quadrado com área equivalente à área de contato da roda com o pavimento. Então essa é a definição da largura X que nós vamos considerar aqui no cômputo da largura T. Como aqui o espraiamento é de 45 graus, nós temos aqui dentro um triângulo isósceles, né? O triângulo isósceles tem dois lados iguais. Então esse lado aqui, que seria a metade da espessura da laje, somado com a espessura do pavimento, seria igual a esse outro lado aqui, né? É o lado com o mesmo comprimento. Ao considerar aqui a largura T, nós vamos somar aqui esse lado, que seria igual a esse, né? Que é a metade da espessura da laje com a espessura do pavimento. Somado duas vezes, uma para cada lado. Somado ainda com a largura X, e daí temos aí o comprimento T, que nesse exercício vai ser igual a 0,69 metros. Então teremos aí 0,32, que é a dimensão X, né? Mais duas vezes a metade da espessura da laje, 23 sobre 2, mais a espessura do pavimento. O parâmetro da tabela que nós vamos precisar é a relação entre T e A. O A aqui é a dimensão do eixo, ou a distância entre as rodas, né? Entre o centro das rodas, que seria aqui 2 metros. O outro parâmetro que nós vamos precisar também é a relação entre Lx e A. Lx aqui é a largura da laje, que como vimos há pouco é de 2,70. A dimensão de A é igual a 2 metros, que é a distância entre as rodas, para o trem tipo TB450. Então, calculando os dois parâmetros, o Lx sobre A e o T sobre A, nós vamos ter para Lx sobre A 2,70, que é o comprimento Lx, né, a largura da laje, dividido por 2, que é a distância entre as rodas do eixo do veículo, que dá 1,35. O T sobre A é 0,69, dividido por 2, que dá 0,345. Então temos aqui na tabela, para os valores Lx sobre A, 1,35. 1,35 ficaria entre 1 e 1,50, né? T sobre A é 0,345, que daria entre 0,25 e 0,5, né? Então nós temos que interpolar aí 4 valores da tabela, né? 0,129, 0,078, 0,216 e 0,175. Nós temos que fazer aqui 3 interpolações, né? 2 interpolações horizontais aqui entre os valores das colunas, né? E uma interpolação vertical aqui entre o resultado dessas 2 interpolações. Para isso eu estou disponibilizando para vocês uma tabela no Excel, onde vocês vão preencher da seguinte forma, que a tabela está aqui embaixo já, né? Então você tem aqui o valor de T sobre A, que é 0,345 em azul, né? E aqui você tem o valor de Lx sobre A, que é 1,35. Os valores vizinhos aqui para Lx sobre A é 1 acima e 1,5 abaixo, né? Conforme a gente viu na tabela, né? É 1 e 1,5. São os limites desse intervalo aqui onde se encontra o Lx sobre A. Mesma coisa para T sobre A, que deu 0,345, está entre 0,25 e 0,50, né? Então, vamos preencher esses valores aqui, nessas células aqui da tabela, né? Aqui no meio, nós vamos preencher os valores da tabela, os valores que estão aqui dentro desse retângulo vermelho. 0,129, né?
0,078 estaria aqui, 0,216 estaria aqui no canto inferior esquerdo e 0,175 estaria aqui no canto inferior direito. Quando nós no Excel isso é automático. Aqui no slide do PowerPoint, basta eu clicar aqui em calcular, ele já faz a interpolação automaticamente, né? A interpolação resultaria no valor de 0,173. Esse seria o valor de K1. Para os valores de K2 e K3, que estariam nas colunas à direita, para os valores de K2 e K3, que estariam aqui nas colunas à direita da tabela, também se faz a interpolação aqui para os valores correspondentes a essas duas linhas, que são os limites desse intervalo do valor de 1,35, que é o valor que calculamos para LX sobre A, né? Então, para essas duas linhas, nós pegamos também os valores aqui das duas colunas, de K2 e K3, né? E interpolamos esses valores aqui para determinar os valores de K2, que vai multiplicar as cargas de multidão, e K3, que vai multiplicar as cargas de pedestres. No caso de K2 aqui é 0, né? Vai interpolar 0 e 0, o resultado da interpolação vai ser 0. Para K3, a interpolação é entre 0 e 0,05, que vai dar 0,035, né? Então temos aí os valores de K1, K2 e K3. Extraído esses valores da tabela, daí fazemos o cálculo do momento devido à carga acidental. Lembrando ainda que multiplicamos as cargas pelo fator de majoração dinâmica, que usamos na determinação do trem tipo longitudinal, né? Que é o produto de três coeficientes. Coeficiente de impacto vertical, que aqui vai ser função do vão da laje, do vão LX, do coeficiente de número de faixas, que é o número de faixas existentes no tabuleiro, e o coeficiente de impacto adicional, que para concreto armado é igual a 1,25. E pode ser usado apenas quando você tem a laje próxima de até 5 metros de uma junta da estrutura. Então, só revisando os coeficientes, temos o coeficiente de impacto vertical, que depende do vão LX da laje. Como na maior parte dos casos a laje tem um vão menor que 10 metros, dificilmente você vai ter uma laje com um vão com uma largura maior que 10 metros, o coeficiente CIV vai ser 1,35, que é o seu valor máximo, né? O coeficiente de número de faixas nós calculamos por essa expressão aqui, que vai depender do número de faixas existente no tabuleiro. E o coeficiente de impacto vertical para obras de concreto é 1,25. Então procedemos aqui o cálculo do momento devido à carga acidental, né? Ponderamos aqui as cargas acidentais, concentrada por roda, carga de veículo e carga de pedestres, né? Então, ponderamos aqui pelos coeficientes K1, 0,173 vezes a carga por roda, mais o coeficiente K2, que deu 0, vezes a carga de veículos, né? E mais o coeficiente K3 vezes a carga de pedestres. Tudo isso majorado pelo coeficiente de majoração dinâmica, que é 1,35. O resultado dessa operação, então, dá 17,77 kN por metro de largura. Para a determinação do momento de cálculo, que é o momento que vai ser responsável pelo dimensionamento da armadura na laje, nós vamos majorar esse momento devido à carga permanente por um fator de 1,3 e somar com o momento devido à carga acidental majorado de 1,4, né? Então teremos aí o momento de cálculo que na sequência vamos usar para fazer o dimensionamento da armadura, nesse caso na direção X, né? A armadura das lajes deve ser uma armadura em cruz, considerando que temos momentos em duas direções, né? Na direção X ou na direção Y. Então, o diagrama de momentos que nós vamos considerar no dimensionamento é esse que está apresentado aí, né? Nós fazemos o mesmo processo para determinar aqui o momento no engaste, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Determinação do momento MYM devido à carga acidental, nós vamos usar as colunas desta parte do quadro aqui, ó, tá?
Então vamos fazer a mesma coisa, vamos usar os mesmos valores dos parâmetros T sobre A e Lx sobre A, né, que usamos aqui para o MXN. Então, T sobre A é 0,345, Lx sobre A 1,35. Então, ao considerar esses valores de T sobre A e Lx sobre A, vamos interpolar os valores dentro desse retângulo em vermelho agora, né? Interpolando esses valores da mesma forma como interpolamos para MXM, vamos encontrar o valor de K1, né? Para os valores de K2 e K3, vamos usar essas colunas aqui que correspondem a MYM, né? Então nós vamos interpolar para K2 os valores 0 e 0, que na verdade vai resultar em 0, e vamos interpolar para o K3 os valores de 0,01 e 0,03. Percebam que alguns valores aqui dentro da tabela, dentro do quadro, não tem aqui a vírgula, né? Vocês consideram sempre esse primeiro algarismo como sendo o primeiro número depois da vírgula, né? Então aqui onde se lê 0,1, na verdade é 0,01. Onde se lê 0,3 é 0,03. Interpolando esses valores, vamos encontrar para K2 o valor 0 e para K3 o valor 0,024. Calculando daí o M, o momento devido à carga acidental na direção Y no meio do vão, vamos ponderar aqui os valores de P, que é 75 kN, P minúsculo, que é 5 kN por metro quadrado, e P', que é 3 kN por metro quadrado. Sempre também majorados pelos coeficientes de majoração dinâmica, né? O coeficiente de impacto vertical, o coeficiente de número de faixas e o coeficiente de impacto adicional. Fazendo essas operações, encontramos aí o valor para MYM, né? Momento devido à carga acidental na direção Y, no meio do vão, 10,5. Para o cálculo do momento de cálculo na direção Y, né? Ponderamos novamente os momentos devido à carga permanente e os momentos devido à carga acidental, né? Pelos fatores 1,3 da carga permanente e 1,4 da carga acidental. E encontramos aí o momento de cálculo na direção Y, que é 14,71. Esses aí são os diagramas de momentos, né? Para a laje, na direção Y. Fazemos o mesmo para o momento no engaste, né? Só que agora usamos esta parte central, essa parte do quadro aqui, para MXZ, né? Vamos fazer a interpolação para esses valores aqui dentro do retângulo, no cálculo do MXZ, né? E para K2 e K3, essas duas colunas aqui debaixo que corresponde aqui ao momento MXZ, certo? Então faça essa interpolação para determinar o K1, para determinar o K2 e para determinar o K3. Com os valores de K1, K2 e K3, calcula-se aqui o momento acidental no engaste, né? Lembrando que esse momento é negativo. E depois se faz as operações e se determinam aqui o valor do momento da carga acidental no engaste na direção X. Para a determinação do momento de cálculo, ponderam-se os momentos devido à carga permanente e à carga acidental pelos fatores 1,3 e 1,4, da mesma forma como foi feito anteriormente, para MXM e YM. Então se determina aqui o momento no engaste, que é o momento negativo. Esses aqui são os diagramas envoltórios do momento no engaste. Então, como resultado, temos os momentos nas duas direções na laje, dois momentos na direção X, né? Um no engaste e outro no meio do vão, e um momento na direção Y. Então, com esses momentos, calculamos a armadura em cruz da laje. Para momentos negativos, vamos ter a armadura negativa. Para momentos positivos, a armadura positiva. Na próxima videoaula, faremos o dimensionamento da armadura. Para lajes, consideramos a laje como sendo uma viga com 1 metro de largura. A teoria vista para as vigas é a mesma usada aqui para as lajes. Vamos lá considerar os mesmos parâmetros da tabela de flexão simples para o cálculo da armadura positiva e para o cálculo da armadura negativa. No caso da laje, como consideramos a seção da laje como tendo
1 metro de largura, então vamos admitir que a laje é uma viga retangular com 1 metro de largura e altura igual à própria espessura da laje. Faremos também a verificação à fadiga da mesma laje. Então até a próxima videoaula. Uma boa semana para vocês.